Amanhã, o ministro André Mendonça se reunirá com delegados da Polícia Federal para uma reunião sobre o andamento da investigação. Os detalhes dessa notícia é com ele, Jonas Maia, agora, que volta aqui na nossa programação para poder lhe trazer mais informações para a gente sobre isso. O que a gente pode esperar agora sobre essa reunião, Jonas? Porque a partir do momento que a gente teve André Mendonça assumindo a relatoria do caso, a gente já teve também mudanças importantes quanto ao andamento dessas investigações, com a Polícia Federal conseguindo, inclusive, ter agora um maior número, de pessoas atuando nessa investigação. O que muda e o que a gente pode esperar nessa semana sobre isso? Débora, a gente pode esperar um rumo nas investigações e um traçado da linha de investigação do inquérito que corre dentro da Polícia Federal. Por que disso? Porque esse encontro amanhã entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, é com os delegados da DICOR, que é a Diretoria de Combate e Repressão ao Crime Organizado e à Corrupção. É a diretoria responsável, especificamente, por essa investigação do caso Master e que estava antes com o ministro Dias Toffoli na relatoria e agora está com o ministro André Mendonça. Então, esses delegados da DICOR, essa diretoria específica, vão se reunir amanhã na parte da tarde no Supremo Tribunal Federal, a pedido do próprio ministro André Mendonça, para dar as informações do que as investigações já estão dizendo. Nessa semana, o que a PF já conseguiu reunir e o que a PF quer reunir ainda mais nessa nova semana. Inclusive, segundo a nossa apuração, alguns pontos que devem ser traçados e detalhados também nessa conversa com o ministro, que é o relator do caso, é sobre quebras de sigilo, tanto bancários quanto também quebra de sigilo telefônico. A PF vai apresentar uma lista, algumas opções do que ela acredita ser importante para avançar na investigação ao próprio ministro, que é o relator do caso. Como você muito bem disse, o ministro é o novo relator do caso e já deu algumas decisões importantes sobre os novos rumos da investigação e agora, inclusive, também sobre a perícia. A nossa analista Jussara Soares até trouxe também que a PF vai aumentar o número de peritos, porque há pelo menos 100 aparelhos celulares que ainda não foram periciados, porque havia um número pequeno de peritos que estavam sendo colocados, separados e escolhidos pela relatoria anterior e que agora esse número vai aumentar para dar uma celeridade na perícia e na análise de todos os 100 aparelhos eletrônicos que foram apreendidos ainda no ano passado na Operação Compliance Zero. Então tudo isso vai ser traçado e tratado amanhã entre os investigadores responsáveis por esse caso na Polícia Federal, na DICOR, com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, na parte da tarde no Supremo Tribunal Federal. O que vai sair daí, a gente vai ter que acompanhar também, mas o que a gente já pode ter em mente é que um novo rumo das investigações vai ser traçado e a gente vai ter que acompanhar também, Débora. E Jonas, também tem uma outra situação que é a CPI do crime organizado no Senado, que deve analisar pedidos para depoimentos dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes sobre o caso do Banco Master, Isso conta mais pra gente. É isso, Débora. A CPI do crime organizado, que fica no Senado Federal, vai analisar essa semana, na terça-feira, convites e convocações, que é diferente. Convocação, a pessoa é obrigada a ir, o convite não necessariamente. Então, os parlamentares vão decidir entre convites e convocações para o ministro Dias Toffoli, que é o ex-relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, e também para o ministro Alexandre de Moraes. Mas, além deles, os senadores vão analisar também convocação e convite, que foram apresentados já para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, por conta daquele contrato que ela teria de 129 milhões de reais para atuar em favor do Banco Master, que ela era uma das advogadas do Banco Master. Então, a CPI do crime organizado quer que ela preste esclarecimentos. Então, por isso que esse pedido vai ser analisado pelos senadores já na terça-feira, além dos pedidos de convocações e convites para os próprios ministros Alexandre de Moraes e também Dias Toffoli, por conta de ligações e menções ao nome dele em relação ao Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, investigado, foi preso pela Polícia Federal em todo esse esquema apontado aí apontando fraudes de 12 bilhões de reais. Além desses nomes também, Débora,
Há nessa lista de convocações e de convites apresentados pelos senadores 2 irmãos e primos do ministro Dias Toffoli, por conta de uma ligação e sociedade com o resort Taiaiá, que fica no Paraná e que, segundo as investigações, teria sido vendido para um fundo de investimentos do próprio Daniel Vorcaro. Então, essas ligações, suspeitas, apontamentos, é o que há de resposta quer os senadores da CPI do crime organizado. Se há ligações com o crime organizado, essas respostas têm que ser dadas, é o que querem os senadores da CPI do crime organizado, e é algo, mais um ponto esta semana que a gente tem que também colocar na agenda para analisar, ficar em cima, olhando ou atento na terça-feira, também mais um ponto para ficar de olho nesta semana, se vai haver convite, se vai haver convocação e, se houver convocação, se esses convocados vão prestar informações aos senadores na CPI do crime organizado. Débora.